Olá, estamos retornando agora à nossa aula, onde nós passamos pela experiência do Êxodo, a experiência que, repito, foi fundante na história do povo de Israel. É um período em que o povo teve a experiência de um Deus que ouviu o seu grito, desceu e os libertou da mão do faraó e os conduziu para o deserto. Essa caminhada no deserto, que foi um período de 40 anos, esse número podemos lembrar, ele é um número simbólico, mas é um número que simboliza um período necessário para uma mudança de concepção, uma mudança de condição de vida, uma mudança que deve acontecer durante um caminho, durante uma caminhada que aconteceu pelo deserto, e ali foram surgindo novas experiências, novas tentativas de retorno, mas que o povo foi vencendo as suas dificuldades. Nós vamos retornar aqui para a nossa linha do tempo, lembrando que o povo que vivia em Canaã, em toda a região, ainda vivia sob o domínio do Império Egípcio, aqui nossa linha dos impérios, passando já pelo período de 1250, foi o período em que aconteceu o Êxodo, a saída do povo do Egito. Isso tudo estava descrito no livro do Êxodo, onde nós tivemos aqui como personagem Moisés, Arão e Miriam, os três irmãos que são os pilares desse processo de libertação. Agora nós vamos estudar nesse período o sistema tribal, esse novo modelo de sociedade sonhada por Deus, sonhada por aquele povo, que tem o diferencial de fazer resistência a todo o processo dominador como era lá no Egito. Por isso nós estamos aqui em cima, eles não estavam mais sob os domínios dos reis, eles estavam sob os domínios, na verdade, quem exercia o poder eram os juízes, gente que é liderança do próprio povo. Nesse período nós vamos ter como figura de destaque Josué e Débora, porque Moisés, ele morre antes de fazer a travessia do Jordão e antes de tomarem a terra, a terra de Canaã, a terra que seria a terra onde corre leite e mel. Quem faz esse processo é Josué. E também a personagem Débora aqui como uma grande juíza desse período histórico. Nós estamos aqui por volta de 1210, os historiadores muitos contam como 1200, 1210, mas considerando aqui no nosso mapinha os 40 anos de travessia para facilitar a nossa compreensão. Esses textos, essas histórias, essas narrativas, nós vamos encontrar no livro de Josué e Juízes. Então, a formação do povo de Israel, é aqui que o povo começa a se formar. Até então, ele era uma experiência, uma vivência de um povo hebreu, um povo que não tinha nação, um povo excluídos, pobres, marginalizados, que viviam escravos no Egito. Mas agora nós começamos a primeira embrião da formação desse povo de Israel, que foi se tornando povo institucionalmente no futuro. A conquista de Israel e a vivência no período tribal, no período dos juízes, é um momento importantíssimo para Israel, que vai desde Josué até Samuel. Então é esse período de 1200 a 1000 a.C. É um período que durou apenas 200 anos, mas é um período de muita riqueza, que essas narrativas dos livros de Josué e Juízes ficou na memória do povo de Israel como um tempo que viveu como mais próximo do ideal, como um forte conteúdo libertador. Eles são como luzes do passado que vêm para iluminar o presente e desvenda o futuro. A grande novidade agora era a nova experiência que eles tiveram com Deus. Um Deus que não está mais lá no palácio, não está mais sob o comando do faraó ou dos reis de Canaã, ou nas grandes árvores, como era costume naquela época. Os povos
eles erguiam grandes altares ou faziam seus cultos a Deus diante de árvores frondosas, montanhas, elementos da natureza. Mas ele aparece numa simples sarça ardente. Aquela experiência que Moisés faz mostra a grandiosidade de um Deus que ouve o clamor do seu povo, mas que surge da simplicidade, do pequeno, daquela que planta rasteira, que quanto mais você arranca, mais ela cresce, como o seu grande povo, que é aquilo que estava nascendo o projeto de Deus. Nós vamos ver episódio parecido com esse quando o profeta Elias procura Deus nas montanhas, nos trovões, e aonde é que ele encontra, né? Ele vai encontrar Deus na brisa suave. Então é esse o Deus, é um Deus que ouve o grito do seu povo, um Deus que desce e caminha junto com aqueles que sofrem. Foi uma longa caminhada no deserto, toda aquela caminhada ela foi sentida e contada como uma única, fantástica libertação conduzida por Deus. Não que ela fosse a única, porque nós vamos ver hoje que nesse processo houve vários êxodos, vários grupos que foram se unindo a essa caminhada. Mas a experiência desse Deus libertador, ele passa a ser o coração de todo o processo libertador, junto a esse povo do Egito. As leis, as festas, as experiências religiosas, elas receberam um novo significado. Por exemplo, a festa da Páscoa, ela já era uma festa utilizada pelos pastores, os nômades, seminômades, que naquela ocasião pode ter coincidido com a época do Êxodo e passa a comemorar a saída do Egito. Então ela foi se incorporando festa dos diversos povos que foram aderindo a esse projeto. No Êxodo, o povo de Deus, ele foi gerado e depois da libertação, ele continua como um processo de gravidez até o momento do nascimento do povo de Deus. E esse processo durou 40 anos. Desde o deserto ele foi essa escola de superação onde algumas características dessa experiência tribal foram sendo ensaiadas aos poucos. Então todo aquilo que foi concluído no código da lei, na lei da organização do povo, ela foi sendo construída durante o período do deserto. Por isso que dizemos que essa gravidez durou 40 anos, que 40 anos simboliza o quê? O tempo de uma geração. Então, para uma mudança de concepção, é preciso nascer de novo, é preciso uma nova geração. Porque para aquele povo que estava no Egito, era muito fácil sair dali, atravessar pelas planícies e ir direto à terra de Canaã e começar uma nova sociedade. Só que o novo não ia acontecer. Porque uma coisa é sair do Egito, outra coisa é tirar o Egito de dentro deles. Aquele Egito, aquele modelo de sociedade, aquele modelo de relações, de trabalho, de religião, ainda estava incorporado neles. Eles eram precisos se limpar, se libertar, não só do Egito, do faraó, mas se libertar do Egito que havia dentro deles. Por isso o processo de libertação é um processo longo. É um processo que passa pela articulação, pela mística e pelo planejamento. Isso simbolizado nas três pessoas, no caso Moisés, Abraão, Arão e Miriam. Moisés, com aquela função régia de liderar o projeto. Arão, aquele sacerdote que vem dali, que vem do meio do povo, que consegue falar ao coração do povo. E a sacerdotisa Miriam, que é a pessoa que com a mística ela consegue trazer a espiritualidade e a mística desse processo. E para toda uma negociação foi necessário 3 meses de debate, de tentativa, de negociação, como nós vimos nas 10 pragas. Né? São 3 meses para poder se libertar. Só que para poder realmente se libertar do Egito, mas para poder se realmente libertar do Egito que existia dentro deles, era necessário realmente esses 40 anos, essa nova geração que vai surgindo, que vai se formando. O êxodo e a organização das tribos, essa vai ser a nossa próxima etapa. Nós vamos conhecer como que essa tribo se organizou, como que esse povo começou
criou essa nova sociedade diferente em oposição àquela formada pelos reis, tanto de Canaã como do Egito. Esse período de 1250 a 1210. Depois de uma longa e penada caminhada pelo deserto, os escravos que tinham fugido do Egito chegaram à terra de Deus, que Deus havia prometido a Abraão. Nessa terra, os camponeses eram muito explorados pelos reis, que os esmagavam com impostos para sustentar a cidade e os exércitos. Isso chegou a tal ponto que os camponeses que se revoltaram, eles estavam em pé de guerra. Então, na verdade, todos os povos, todos os camponeses das regiões, tanto do Império Egípcio, tanto quanto das cidades-estados, os camponeses explorados, eles estavam em pé de guerra, revoltados com os altos impostos que eram sido cobrados, por conta de que as cidades-estados elas deviam pagar impostos ao Egito para que esse exerça uma certa proteção sobre os seus reinos, para se manter no poder. Então ele fazia uma dupla opressão sobre aquele povo. Nós vamos perceber nessa chargezinha, né, como um exemplo daquele grupo que se reuniu, os grupos que foram aderindo a esse projeto. Como diz ali, nosso Deus Javé acabou com o exército do faraó e nos libertou. É como se ele estivesse chegando, dizendo, olha, o nosso Deus é aquele Deus que enfrentou o exército do faraó. O outro grupo, o nosso Deus El, uniu nossas tribos em Siquém, Israel e o nosso nome. Isso quer dizer, Deus venceu. Vamos todos nos unir ao grupo de Moisés, aceitamos Javé, pois é um Deus libertador. Então são vários grupos que foram se unindo a esse projeto e assumindo o projeto como seu. Aquele grupo de positivo chegou com sua experiência de libertação pela fé em Deus e começam a criar um tipo de organização de liberdade e igualdade, adotando esse sistema tribal, que é o contrário do sistema de opressão do faraó do Egito. Colocou-se do lado dos camponeses dessa região e agora vitoriosos, os escravos e camponeses se organizam para uma nova sociedade, uma nova forma de viver essa organização. Então, um novo sistema político foi criado agora com base em quê? Na justiça e na solidariedade, diferente daquela que eles viviam no Egito. Aí os valores familiares e a participação de todos assegurava maior igualdade entre as pessoas. Não havia aquela organização piramidal, onde o poder estava sobre todos, e o poder absoluto na mão do rei, e o rei fazia como a vontade de Deus. A vontade do rei era a vontade de Deus. Ele se colocava no mesmo patamar. Aqui era assegurada a igualdade entre as pessoas. E aí foi restabelecido o culto familiar, diferente dos cultos idolátricos, né, diante de um Deus opressor. A sabedoria popular, o conhecimento e as tradições e a memória dos próprios acontecimentos históricos. Então é um momento em que foi se juntando essas tradições e isso foi dando forma a essa nova sociedade que vai se formando. As leis, elas foram criadas para defender um sistema igualitário. Não eram leis que defendiam o direito do rei ou que impunha sobre o povo um fardo pesado, mas era para defender esse sistema igualitário, como elas foram imortalizadas nos 10 mandamentos. Por isso, aquele primeiro versículo, como eu disse no vídeo passado, onde diz que lembre-se, eu vos tirei, eras escravo no Egito e eu vos tirei, né? Siga esses mandamentos para não voltar à casa da escravidão. Porque a casa da escravidão, o que é? É o sistema do Egito, é o sistema dos reis. E os 10 mandamentos que se seguem são mandamentos que ajudam a organização de uma sociedade mais justa e solidária, né? Onde a justiça prevalece. E o próprio diz, o texto em Josué que está aqui embaixo diz assim: amem a Javé seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, apeguem-se a Javé e o sirvam com todo o coração e com toda a sua alma.
Mas aí como que se deu então essa ocupação da terra? Né? Muitas versões divergentes nos faz compreender que tem várias versões a respeito da ocupação do povo da terra. Quanto a essa ocupação, há uma opinião bastante fundamentada entre os arqueólogos e exegetas de que havia toda uma efervescência de revolta popular contra a tirania e a opressão dos reis dos estados, das cidades-estados da Cananéia. Porque era um grito que vinha de todas as regiões. Então já havia uma certa revolta, uma certa descontentamento, rebelião em torno dessas cidades. E o grupo de Moisés, que fugiu do rei do Egito, agora sob essa liderança de Josué, conseguiu unir todos esses grupos descontentes sobre uma única bandeira, a bandeira na fé de um Deus libertador. Aí derrotando todos aqueles que oprimia camponeses e pastores, porque uma vez enfrentando o faraó, isso vai criando força para que os outros movimentos vão se organizando também. Então a hipótese de que a formação de Israel, há pelo menos 3 hipóteses, ou suposições que tentam explicar a ocupação da terra prometida por parte dos hebreus no tempo de Josué e de Juízes. A primeira delas é a ocupação violenta. Então essa ocupação é a que mais ficou no imaginário popular. Né? Vemos aqui pelas figuras, aquela chamada trombetas de Jericó, né? A queda dos muros de Jericó. Essa primeira hipótese, ela afirma que a formação de Israel aconteceu através de uma ocupação violenta, através de 3 ou 4 campanhas militares lideradas por Josué. Então essa é a hipótese, a mais antiga, porém a mais conhecida e tradicional, que é aquela que ficou no imaginário do povo, o conhecido cerco de Jericó. Interpreta desse jeito, né, essa visão extraordinária dessa ocupação, a formação, aquelas pessoas que fazem uma leitura mais fundamentalista da Bíblia. Isto é, aquela leitura pé da letra, como se tudo estivesse escrito, né, lendo ao pé da letra tudo que estava escrito, como se fosse uma filmagem dos fatos e do testemunho e de testemunhos arqueológicos. Mas essa hipótese, ela perde a credibilidade pela contradição do próprio texto e pelas diferentes versões que aparecem nos livros de Josué e Juízes, onde aparece que a conquista ela não foi tão violenta assim. Então nós vamos perceber em alguns textos que têm passagens bíblicas que dão a entender que todos os reis cananeus já estavam derrotados após a ocupação. Né? Essa primeira versão nos mostra, ele derrotou, matou todo mundo e não tem mais, acabaram os seus reis e não houve mais resistência. Mas alguns textos nos dão conta que não é bem essa verdade. Vamos ver esses aqui que fazem essa versão. Foi assim que Josué tomou essa terra. Tomou também todos os seus reis, feriu-os e os matou. Josué ficou muito tempo guerreando contra todos esses reis. Todas as cidades tiveram de ser conquistadas a custo de guerra. Esse é o primeiro texto. Josué 11, do versículo 15 seguinte. Segundo texto 21. Assim o Senhor deu a Israel todas as terras que havia jurado a dar aos seus pais. Eles tomaram posse e nelas se estabeleceram. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir-lhes. O Senhor lhes entregou todos os inimigos. Então a gente vê por esse texto que eles são radicais. Eles arrasaram a terra, mataram todos, passaram todos a fios de espada e nenhum dos inimigos conseguiram resistir. Né? Foram todos expulsos. Agora nós comparemos com esses textos que demonstram outra realidade. Ao mesmo tempo em que as tribos se articulam, especialmente nas montanhas, os reis cananeus, eles continuam existindo nessa região. Vamos observar. Aqui nós temos textos de Josué 13, 15, 16, 17 e Juízes. E ainda ficou muita terra por conquistar. Os israelitas, porém, não puderam expulsar os Gessureus e Macateus,
Por isso, Gessur e Maacat continuaram a morar no meio de Israel até hoje. Olha só. Os descendentes de Judá, porém, não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém. É por isso que os jebuseus vivem entre os judaítas em Jerusalém até hoje. Mas eles não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam em Gazer. Por isso, os cananeus habitam no meio de Efraim até hoje, sujeitos toda a vida a trabalhos forçados. Os descendentes de Manassés, porém, não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiram em habitar essa terra. Quando os israelitas se tornaram fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não conseguiram expulsá-los. Enfim, o Senhor estava com Judá, que expulsou os habitantes da montanha, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois estes tinham carros de ferro. Olha como esses textos contradizem aquela versão fundamentalista, onde toda a cidade foi arrasada e os reis foram expulsos e mortos. Então, há uma certa infiltração, uma certa concedência que esse grupo continuassem e permanecessem até hoje, como eles até repetem em vários versículos. Uma segunda hipótese é a ocupação progressiva e pacífica. Então, essa segunda hipótese defende que a formação das tribos nas montanhas de Canaã foi através de ocupação pacífica, através de uma lenta e progressiva infiltração e imigração de tribos seminômades, vinda de regiões semiáridas e das estepes, onde apacentava seus rebanhos sempre em busca de pastagem melhores. Então, esse texto nos lembra aquele processo transmigratório em que Abraão, e aqueles povos vinham da Mesopotâmia em busca de lugares e vão ali se assentando. Isso era comum, isso realmente acontecia. Mas esses grupos, eles teriam se sedentarizado e se estabelecido nessas terras cultiváveis, passando a ter residências físicas em meios cananeus. Isso era muito comum, é o exemplo dessa migração de Abraão e Sara. Essa teoria, contanto, ela não explica suficientemente a formação de Israel como experiência alternativa. Porque uma vez que aqueles povos iam se infiltrando, eles iam continuava ali naquele mesmo sistema de repressão, sistema de exploração por parte dos reis das cidades-estados. E aqui, ainda nessa nova sociedade formada, ela exige uma certa busca de uma experiência alternativa. Então, mesmo que haja essa infiltração, no contexto das cidades-estados, ela não responde exatamente aquilo que se espera desse processo da busca por essa terra da justiça e da solidariedade. Como também ela não explica na memória bíblica que guarda que houve dificuldade e luta. Então não podemos dizer que houve tanta violência, mas também não podemos dizer que foi tão pacífica a ponto de haver uma infiltração pacífica, mas mantendo o status, as condições em que eles estavam vivendo. Mas aí nós temos uma terceira hipótese, talvez essa seja mais provável. Ela propõe a unidade, a insurreição dos excluídos. Então ela propõe a unidade das tribos como resultado de uma rebelião contra os reis de Canaã. Então essa unidade acontece entre os grupos que também eram revoltosos, entre grupos que estavam descontentes, mas que buscavam também uma nova sociedade. As regiões desocupadas, especialmente nas montanhas centrais de Canaã, foram ocupadas por camponeses e outros setores excluídos que se revoltaram contra os reis cananeus. Então dá a impressão que esses reis cananeus, eles já teriam sido derrotados em outras situações, já estavam enfraquecidas. Então eles se refugiavam nas montanhas, aqueles que se insurgiam contra as cidades-estados, que se rebelavam, eles como os nossos quilombos,
né? Eles fugiam da casa grande, fugiam do poder dos reis, dos seus patrões, e se estabeleciam nas montanhas, onde eles se organizavam para poderem resistir em lugares onde eles pudessem exercer uma certa resistência. Aqui nós temos um sítio arqueológico onde aparece o altar de Josué sobre o Monte Ebal, onde eles prestavam cultos, né, e faziam suas assembleias. Então, esses camponeses fugitivos que se juntaram a esses outros grupos empobrecidos, eles vindo das estepes e de fora de Canaã, inclusive o grupo escravo de fugitivos do Egito, foram se juntando, e essa hipótese, também chamada de revolução social, é a mais recente, porém é a que melhor explica e combina a respeito dos dados que a Bíblia nos traz, né, e que a história universal e da arqueologia possa nos confirmar. Então, é que há essa insurreição e essas rebeliões, mas diante de uma terra já enfraquecida, onde os reis já tinham perdido a resistência contra esses povos revoltosos. E quem são esses povos que se organizaram, se juntaram e formaram esse novo povo de Israel? A impressão que a história nos conta pelo imaginário é que aquele grupo de 600 mil homens e todas aquelas caravanas que saíram do Egito, todas em direção ao deserto e se instalaram nas terras de Canaã. Mas historicamente não é isso que acontece, até porque temos situações em que demonstra que esses grupos passaram por várias situações e vários outros grupos foram aderindo e formando essa nova sociedade. Como a nossa hoje, a nossa sociedade é uma sociedade miscigenada, onde nós temos negros, temos índios, temos descendentes de europeus, e assim foi formando essa nova sociedade. Então, quem são os grupos que formam essa nova sociedade de Israel? Nós temos aqui o primeiro grupo, abraâmicos. O texto que nos conta sobre esse grupo está em Gênesis 12:13. O próprio nome já nos lembra, que é o grupo descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e das matriarcas, né? Sara, Agar, Rebeca, Raquel e Lia. Então, é em torno dessas famílias, desses grupos seminômades, que foram se estabelecendo ali pelas terras de Canaã, do Egito, e que aderiram a esse grupo também. Eles são pastores seminômades, vivem da criação de gado pequeno e eram pobres em andarilho. Aqueles povos seminômades que viviam pelas terras de Canaã. Eles viviam nas estepes, entre as montanhas do deserto, ou entre o território das cidades-estado. Então, eles se estabeleceram ali para aquela região. Ele tinha como a instituição básica a família e os clãs. Por seminômades, eles não obedeciam a um determinado rei. Eles eram grupos autônomos, grupos nômades que viviam se instalando de um território no outro. E eles cultuavam, né, tinham como o seu foco religioso o Deus dos pais, o Deus poderoso e o único, o Deus da bênção. Aquele Deus que chamou Moisés, né, chamou Abraão, vai até a terra onde eu te indicar para que você tenha terra, bênção, né, e um grande povo. Então, é o Deus dos pais, o Deus que caminha e mora com o povo, não mora num templo, não existe templo, mas tem os altares onde eles levantavam para cultuar esse Deus, e ele caminha e faz história junto com esse povo. Aí nós temos as festas da Páscoa que esses povos realizavam, que é a festa da proteção dos antigos povos, né, que eles ungiam as portas das tendas, conforme eles mudavam de uma região para outra, para proteger dos maus espíritos e não prejudicarem a novas pastagens onde eles estariam em busca. Então,
essa festa da Páscoa, de imolar o cordeiro, já é uma festa que veio da cultura desses povos. Aí elas foram se aderindo. Então, a festa da Páscoa ela tinha como rito de proteção. Aí vem o outro grupo, o grupo mosaico, o tradicional que nós conhecemos do Êxodo, está narrado entre o Êxodo 1 ao 15, que são aqueles trabalhadores forçados vindo do Egito, liberados por Arão, Moisés e Miriam. Eles se estabeleceram nas regiões montanhosas de Canaã e se uniram aos outros grupos marginalizados, aquele grupo que veio do Egito. Aqueles que fizeram a experiência desse Deus libertador. E a festa que eles também realizaram a partir dessa experiência foi a festa da Páscoa, mas agora como uma passagem da escravidão para a liberdade. Aí o próximo grupo é o grupo sinaítico. Aí podemos lembrar o Monte Sinai como o centro da formação desse povo. Eles são formados por beduínos, que são aquelas tribos nômades do deserto do sul, né, naquela região do Mar Morto, do Monte Sinai. São povos mais do deserto. Também são pastores seminômades que se estabeleceram nas estepes e região montanhosa, onde eles viviam da caça, porque ali não havia muita plantação, não tinha como plantar. Então eles não ficavam muito tempo no território, eles iam em busca de caças e onde eles pudessem cultivar pequenos animais. No Sinai era celebrada a aliança de Javé com o povo. É nesse Sinai onde acontece, após a caminhada do deserto, onde morava a família de Jetro, a família do sogro de Moisés, e ali aos pés do Monte Sinai eles realizaram a primeira aliança, né, realizada com Deus e o seu povo, que ali começa a nascer. Essas narrativas estão em Êxodo 6, do 5 ao 8, depois do capítulo 19 e 20, onde aparece o Código da Aliança. Então eles fizeram uma experiência do Deus do Sinai, né, o Deus único e ciumento, introduzindo ao culto a Javé. Então é ali que Moisés conheceu Javé, com esse nome, que significa eu sou o que sou. Era um culto que era realizado pela família, pelos grupos de Jetro, onde Jetro era sacerdote, e a partir daí Moisés, né, depois que faz essa experiência, ele lança o projeto de libertação do povo. Então, libertando o povo, eles retornam para essa região e ali eles seguem em busca da terra prometida. O próximo grupo que nós vamos conhecer são os grupos dos Rapirus. Quem são os Rapirus? Eles são narrados ali em Gênesis 14, 13 e 1 Samuel 14, 21, eles mencionam sobre esses Rapirus, que são os povos revoltosos que viviam nas estepes, nas montanhas. Eram camponeses nativos ali da cidade de Canaã, eram explorados, empobrecidos, endividados e escravizados. E são aqueles revoltosos que desertaram da sua cidade e se estabeleceram nas montanhas, e ali eles faziam resistência, muitas vezes formando bandos mercenários de guerra, onde eles vendiam seu serviço de guerra, né? Eles faziam serviam aos reis de Canaã, às vezes contratavam o serviço de guerra desses grupos entre uma cidade e outra. Eram hebreus e rapirus, são dois nomes que têm a mesma origem, quase a mesma semelhança no nome, mas na condição social, porque eram pobres marginalizados. Mas o que distinguia esse grupo de hebreus, dos rapirus, das montanhas, com os hebreus que vieram do Egito, é porque eles eram mercenários e bando armado, né? Diferente do grupo que vieram do Egito. Eles são revoltados, inconformados com o sistema das cidades-estados. Nesse texto de Juízes narra um pouco sobre essa trajetória. Eles fugiram para as regiões mais isoladas das estepes e ali, em contato com os filisteus, eles adquiriram a tecnologia, né, do ferro. Eles compravam o ferro e com a construção de arado, machado e ferramenta foi possível eles se organizarem nas montanhas, inclusive
na construção das cisternas para reter a água da chuva e conseguir sobreviver longe da cidade e da planície. A festa desse povo é a festa da primavera, a festa do pão ázimo. Então a gente observa que essas festas da colheita da cevada, onde eles comem o pão sem fermento, durante uma semana para não se contaminar com o velho fermento da safra anterior. Então é um rito de passagem para uma nova colheita, para uma nova vida. Interessante que esses dois ritos, eles se juntaram nesse processo de libertação do povo, onde a Páscoa é realizada com o sacrifício do cordeiro e o pão ázimo, né? Esse pão sem fermento, que depois ele teve um novo sentido a partir da libertação do Egito e depois a partir também da ressurreição de Cristo, né? Passou a ser o símbolo dos cristãos. Eles tinham como Deus, o Deus El, Deus guerreiro, que luta e infunde força no braço do povo. Aquela visão do Deus guerreiro, né? O Deus da guerra. O que todos esses grupos tinham em comum? Né? A gente viu que tem vários grupos, mas eles tinham algo em comum. E o que uniu nesse processo? Todos esses grupos, eles tinham algo em comum aos demais grupos, que era a sua situação socioeconômica. Eles eram hebreus, isto é, pobres e excluídos. Todos fizeram oposição ao sistema dos reis. Todos fizeram seu êxodo, sua libertação da dominação dos reis. Todos fizeram uma experiência de passagem de Páscoa. E todos fizeram uma forte experiência de Deus no processo histórico da libertação. Então, esse povo, todos eles tinham em comum todas essas características que os uniram a esse projeto comum de formar essa nova sociedade. E como é essa nova sociedade que eles sonhavam e organizavam? Nós vamos ver agora algumas características centrais da experiência do sistema tribal, que é o sistema tribal versus o sistema tributário dos reis. Então, como funciona um, como que funciona o outro. Vamos ver agora por parte. Nós temos aqui nessa coluna 4 lados da sociedade. É como fazer aquela leitura dos 4 lados. Como que se dá a economia, como que se dá a política, a sociedade e o lado ideológico. Os 4 lados de uma sociedade. Com isso é possível a gente estabelecer alguma metodologia para fazer uma análise de conjuntura, né? Tanto numa leitura bíblica como na nossa sociedade hoje. E aqui nós temos o sistema tributário, que era o sistema da sociedade dos reis, né, e do faraó, é uma sociedade dividida, e o sistema tribal, que é a sociedade igualitária sonhada e projetada por Deus para esse povo e que tiveram uma boa experiência. Então, como que era a economia no sistema dos reis? Então, tanto a terra como a produção dos bens eram concentrados, né? Tinha grandes latifúndios. A produção dos bens era concentrada nos armazéns, né, dos reinos, do faraó, e nas mãos daqueles que detinham o poder, né, gerando aí uma sociedade que também passou muita fome, nós vimos nos textos. O sistema era tributário, então quem sustentava o palácio, quem sustentava a corte era através do tributo tirado do povo, das plantações, dos camponeses, dos trabalhadores, e o comércio, né, o comércio desses produtos, a comercialização do produto. No sistema tribal, a economia era uma terra e produção coletiva, então não havia concentração de terra. A terra era repartida para todos, onde eles pudessem produzir, né, e tudo aquilo era consumido coletivamente. Então não havia o comércio, a comercialização do produto, não havia excedente. O comércio, o excedente ou o produto era na base de troca entre uma tribo e outra. Se uma tribo produz trigo, a outra produz cevada ou produz gado pequeno. Eles faziam essas trocas de produtos e de alimentos, né? Do azeite, do vinho.
e o excedente era feito e gastado, consumido nas festas das colheitas. Então não havia acúmulo nem negociação. A política, como era exercício do poder, no sistema tributário dos reis era a concentração do poder na mão dos reis, do rei. Depois tinha aquela pirâmide social, onde o rei era o poder máximo, né, e usava isso em nome de Deus. E depois as leis eram que defendem esse sistema. Então as leis não era para defender o povo, era para defender o direito do rei e manter o sistema. E eles viviam a segurança do exército mercenário. Era um exército pago, um exército profissional ou muitas vezes mercenário, mas era um exército organizado para a conquista e para defender os direitos do rei e para a concentração de terra, né, tomada de poder. E no sistema tribal, o sistema era descentralizado, não havia um rei. Nós vamos ver depois mais especificamente, mas o poder era igualitário, era de forma circular, né, em forma de conselho. A lei era para defender a vida, é a lei de Deus, né, a lei que defende a vida do povo. E o exército era um exército popular, aquele exército que era organizado nas necessidades de fazer a resistência, a defesa do seu território, das suas famílias, mas não um exército de profissional de guerra. Estavam no campo, ali eles eram chamados para fazer resistência, a sua ferramenta se transformava em arma, mas terminando a guerra voltavam para o campo, não tinham um exército profissional. Era um exército de defesa e não de conquista. Social, como que era a sociedade? A sociedade no sistema dos reis é uma sociedade de classe, uma sociedade dividida, onde haviam ricos e pobres, né? E a cidade, ela vive à custa do campo, então é uma sociedade de exploração daqueles que eram os mais excluídos, os mais marginalizados. No sistema tribal era uma sociedade sem classe, era uma sociedade onde todos viviam livres nas aldeias e todos tinham as mesmas condições de vida. A defesa da vida era para todos. O lado ideológico, como que se dá a religião? Então a escola do faraó, né, a escola que tinha o sistema só do poder, né, que é o poder que dominava. A religião era legitimadora com muitos deuses, então tudo era em torno do palácio, em torno da elite. Os profetas, os sacerdotes estavam a serviço desses reis e de manter as suas regalias. O culto, os ritos, eram ritos vazios, com mitos, né, e sacerdotes latifundiários. Né, eram ritos que alienavam o povo. E os sacerdotes, eles eram todos latifundiários. No sistema das tribos, era uma escola popular, a escola onde todos aprendiam através das suas tradições familiares. A religião era uma religião libertadora, né? Eles cultuavam a fé num Deus único, a partir da vida, da experiência de libertação, e o sacerdócio era profético, né? No sentido da denúncia daquilo que vai contra a defesa da vida. Então vamos ver as principais características centrais dessa experiência tribal, né? A qual é o sustentáculo que mantém essa sociedade igualitária como era previsto por Deus, e diferente daquele sistema dos reis, né? Nós vamos ver por parte. Então, primeiro, partilhar o pão e repartir a terra. Então, esse sistema da partilha do pão, ele é diferente do sistema do Império Egípcio e das cidades-estados cananeias, pois ele se baseia numa economia que ele se baseava na economia de extorquir as famílias camponesas, como nós vimos naquele texto de Gênesis 47, onde o sistema tributário de José foi retirando tudo aquilo que o povo tinha, até o ponto dele ter que entregar as suas terras, os seus bens, entregar a terra a troco de pão, né, em época de carestia, e depois até a força do trabalho. Então, diferente desse sistema onde o pão era dado a troco de toda a riqueza que o povo tinha,
Os clãs israelitas, eles eram alimentados pela mística da religião de Javé, que organiza de forma assim bastante alternativa a partilha do pão. A caminhada pelo deserto, ela foi um espaço de aprendizagem nessa prática da partilha do pão com a necessidade de cada família. Todos se lembram do episódio de Maná, que é a história onde é narrada a partilha do pão. O pão, quando o povo sentiu fome, Deus mandou o maná do deserto. Então ele passou a ser o símbolo do projeto de Javé, onde acumular não era permitido, pois facilmente ele acumularia. Nós vamos encontrar isso no texto de Êxodo 16, do 15 a 19, onde diz assim: cada um tinha recolhido o que podia comer, ninguém guarde para o amanhã seguinte. Então essa economia era uma economia solidária, havia autonomia na produção, sem tributação, sem acúmulo de bens, terras e produtos. O excedente era partilhado nas festas das colheitas. Então esse texto do Maná, ele veio para nos ilustrar, dentro da caminhada do deserto, uma aprendizagem relativa à partilha do pão. Aí outra parte do texto que diz: quando mediram as quantias, nada sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido conforme a sua necessidade. Outro exemplo é repartir a terra, um outro pilar dessa sociedade. A terra, ela devia ser partilhada. Então, um outro aprendizado no deserto é que essa terra sagrada ela só é sagrada na medida em que ela é repartida. A terra acumulada, ela não é terra sagrada, não é terra santa, não é reino de Deus. É uma terra, a terra ela só é sagrada quando ela é repartida, e todas as famílias receberam uma porção de acordo com o número de pessoas, de modo que não haja pobres em seu meio. Então, no texto em que narra a partilha da terra, ele é bastante longo, mas podemos perceber que cada um é dado conforme a sua necessidade. Uma família maior, uma quantidade maior de terra, a família menor, conforme a necessidade. Aí tinha também o ano sabático, que está descrito no Deuteronômio, e o ano jebular, que indica exemplo dessa sociedade fraterna, que mesmo que através de dívida alguém venha perder parte da sua terra, dali 7 anos essa terra teria que ser devolvida, né? Teria que ser anistiada, libertada. E aqui nas 12 tribos, a gente viu que a terra de Canaã ela vai ser dividida em 12 tribos. Esse número 12 significa eleição, e ele leva o nome dos 12 tribos, das 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel. Então, quais são as cidades, os filhos, né, os nomes das 12 tribos de Israel? Nós temos aqui ao norte Aser, Naphtali, Manassés, está dividido em 2 aqui, mas é um dos filhos, né, Manassés, Zebulão, Issacar, Gade, Efraim, Dan, Benjamim, Ruben, e ao sul nós temos aqui Judá e Simeão. Então aqui as 10 tribos. Uma curiosidade que nós temos aqui um outro mapa, um pouquinho mais com relevo. Nós vamos perceber as terras que estão, né, como que está a divisão das nossas tribos de Israel. Aqui sim não fica a Síria, né, o mar Mediterrâneo, a nascente do rio Jordão, que desce aqui o curso. Aqui está o mar da Galileia, no tempo de Jesus, né, que Jesus morava nessa região onde fica a Galileia. Aqui perto fica Cafarnaum, depois aqui para baixo as 10 cidades, isso no período de Jesus. Mas nessa época, né, aconteceu, aqui desce o curso do rio Jordão, onde abastece o Mar Vermelho, o Mar Salgado, né, o Mar Salgado, o Mar Morto, que nós conhecemos.
Aí vem aquela pergunta, mas quem eram os 12 filhos de Israel, né? Porque José era um dos 12 filhos, mas ele não tinha terra, não recebeu terra. Então, é uma coisa interessante nós perceber que Jacó teve 4 mulheres, Bila, Raquel, Lia e Zilpa. De Bila teve Dan e Naphtali. De Raquel teve José e Benjamim. No caso aqui, José, ele não recebeu nenhuma terra em seu nome, mas os seus 2 filhos, seus 2 descendentes, ficaram com duas terras, né? Depois teve Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulão. E aí nós vimos aqui que Levi foi riscado. Por que será que Levi foi riscado? E depois de Zilpa e Gade e Asser. Então aqui estão as 12 tribos, com exceção de José e de Levi. E no lugar desses 2, José e Levi, quem levou o nome das tribos foi Efraim e Manassés. E aqui o Levi, quem que era o Levi? Que o Levi, descendente de Levi, é aqueles que são sacerdotes, né? Os descendentes da tribo de Levi são descendentes sacerdotes. Então, as tribos sacerdotais, os sacerdotes aqui, eles não teriam terras, eles seriam aqueles que estavam a serviço do culto, a serviço dos santuários, e eram ajudados e colaborados, sustentados pelas tribos, pela cidade. O contrário que nós vimos, se a gente for comparar aqui, aquele texto onde José, não sei se vocês lembram, que ele tirou todas as terras, né, todas as terras do povo passou para o nome do faraó, menos as terras dos sacerdotes. Então, no sistema tributário, no sistema dos reis, os sacerdotes não perdiam suas terras e eram latifundiários. O projeto contrário aqui, onde as 12 tribos eram distribuídas e o sacerdote não tinha terra. Então ele estava aqui a serviço do culto, dos santuários, a serviço da defesa do povo e do projeto libertador. Outra característica, a democratização do poder, né? Contrário do sistema faraó, dos reis, onde ele é centralizado, ele é tirânico, onde os reis apresentavam como representação das divindades e com forte aparato militar. As tribos de Israel, elas fazem a diferença, né? Elas não têm um poder centralizado na mão de Deus, de um rei, onde não havia rei entre eles, só Deus seria o nosso único rei. Então, o único rei é o reino de Deus. Aí a gente lembra um pouco quando Jesus fala do reino de Deus, aonde ele buscou essa inspiração. Um reino onde Deus é o rei e nenhum outro rei poderá comandar sobre eles, né? Só serviriam a Deus e não ao rei. E aqui que Israel constitui o novo povo de Deus, um povo sem rei, porque é o povo que o único Deus, o único rei é Deus. Somente os juízes exerciam o papel de liderança, né? Eles usavam esse papel para convocar os camponeses para defender quando eram atacados pelo exército dos reis, e era um exército popular. Então a única autoridade é aquela autoridade dada aos juízes, que eram lideranças populares. Não eram rei, não eram chefe de exército, mas eles eram pessoas que exerciam a liderança sobre cada comunidade, cada clã e tribos, e eles faziam essa função de convocar os exércitos em caso de ameaça para proteger suas tribos. Então, essa sociedade igualitária, baseada na solidariedade mútua e organizada a partir da base. E qual que é a base, né? A família. O poder era partilhado através da organização de grupos e de escolha participativa de lideranças experientes. Então, quem exercia o poder sobre as clãs, sobre as tribos, eram pessoas indicadas, liderança, experiência do próprio grupo, do próprio povo, e formavam como se fosse um conselho.
Esse texto de 18, de 13 a 27, é um texto onde alguém pode lembrar que Moisés, ele estava lá no deserto e todo um povo formaram aquela linha indiana, né? Ele sentado ali num lugar onde todo mundo vinha resolver os seus problemas, né? E ele ficava ali o dia inteiro tentando atender os seus problemas, atender aquela população, os seus conflitos, e como um reizinho, né? Então percebe-se que Moisés ainda estava com vestígio do poder centralizador do faraó. E aí foi quando Jetro, seu sogro, observando aquilo ali, ele chamou Jetro e falou assim: você vai matar você e ao seu povo, né? Aí ele diz: escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do suborno. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles administrarão regularmente a justiça para o povo. E assim eles foram se organizando de forma que os conselhos iam resolvendo. Só a mente trazia para Moisés aqueles problemas em que as lideranças não poderiam resolver. Imagina quantos problemas poderiam ser resolvidos a nível de clãs, a nível de conselhos, a nível de organização, né, uma organização mais compartilhada. E toda essa experiência Moisés recebeu do seu sogro Jetro, né, durante a sua caminhada no Egito. Então, e a base desse sistema? Qual que era a base? A família. Então eram diversas famílias aparentadas que formavam um clã, e o agrupamento desse clã, né, de vários clãs, constituía uma tribo. E enfim, da união de várias tribos resultou um estado. Então, se for ler o Deuteronômio 17, 14 a 20, fica bem clara essa forma de liderança, né? São lideranças, formas compartilhadas. Vamos ver nesse esquema como que isso acontece, como que ficou organizada essas tribos. Então, cada família, né, são aqueles aparentados, pais, filhos, genros, sogros, são todos os parentes, são formados, né, os clãs são formados por várias famílias, que se juntam, né, famílias aparentadas. Todas essas famílias, né, e a família dos filhos, dos parentes, formam um clã. Para formar a tribo, são esses clãs, então são esses vários clãs que vão formar a tribo. E depois as tribos vão formando, as diversas tribos vão formando a confederação das tribos. Para cada um desses núcleos existem as lideranças. Existe a liderança familiar, que aí o chefe do clã, né, um patriarca, é uma liderança do clã. Esse patriarca, né, junto com outros patriarcas, outros chefes de clã, formam um conselho, que é o conselho das tribos, e esses conselhos, né, de várias tribos formam o Estado, que é a confederação das tribos. Então, é essa forma de uma organização participativa, onde o poder era compartilhado. Então, essas decisões que eram tomadas de forma muito ampla e tinha muita participação popular. Um exemplo disso nós vamos ver depois na Assembleia de Siquém. Ela está descrita em Josué 24, do 1 ao 28, onde após a posse da terra, Josué convoca todas as tribos de Israel para uma grande assembleia, uma espécie de renovação da aliança. Depois de tudo organizado, distribuiu a terra, reúne os clãs, os chefes, né, de todas essas lideranças, e fazem uma renovação da aliança. É uma forma de uma celebração, onde é um contrato público de fidelidade entre este povo e o seu Deus. Aqui eles estabelecem uma aliança, né? A aliança na fé num Deus único e libertador, um Deus que criou uma identidade religiosa com esse povo. Então essa fé nesse Deus libertador e único tornou-se então o fermento dessa transformação social tão esperada. Se nas tribos nenhuma pessoa podia ser o rei, então quem era o rei?
E essas experiências religiosas de que somente Deus é o rei, nasce então essa expressão, o reino de Deus. Aqui nós encontramos o verdadeiro reino de Deus. E é nesse reinado, né, que Jesus certamente se inspirava quando, nas suas pregações, ao anunciar o reino de Deus, ele chamava o reino de Deus, que muitas vezes a nossa tradução não é muito adequada, mas sim reinado de Deus, onde Deus reina, né? Esse é o centro de todo o projeto de uma sociedade fraterna, como na época das tribos, mas uma sociedade também sonhada por Jesus. Então essa assembleia de Siquém está descrita ali no livro de Josué, onde acontece a verdadeira renovação da aliança. Uma outra característica é a organização do trabalho. Então, dessa forma, concluindo as alianças, faz reuniões na Assembleia, reparte a terra e organiza o trabalho. E como esse trabalho ele é organizado, né? Ele lembrando ali no texto do Êxodo que fala, né, que o sábado é o dia do descanso, o dia de Javé. Diferente do modelo que nós vimos lá no Êxodo, onde o trabalho forçado, não tinha o descanso, não tinha o espaço para poder prestar esse culto a Javé. Aqui o trabalho ele segue o mandamento de Deus. Como eu disse no início, não existia um exército de conquista, um exército profissional, era apenas um exército de defesa, né? O bem de todos é defendido pela união de tudo, de todos eles, mas não tinha o exército. Eles se reuniam em torno, né, de preparar a defesa. Tem um texto de Josué que diz assim: sejam firmes e corajosos, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Né? É a coragem e a fé nesse Deus libertador. As guerras de conquista, elas tinham o objetivo de acumular territórios, saquear riqueza, escravizar os povos conquistados, e esse não era o objetivo das tribos, né? As tribos, as guerras raramente eram de conquista, né? Cada um já tinha o seu pedaço de terra, mas eram guerras de defesa, ou às vezes por conta das cidades-estados, dos reinos vizinhos, que invadiam e viam esse sistema como uma ameaça, porque era um sistema que tinha união das tribos e se tornaram um grande povo. O exército ele era voluntário. Há uma diferença fundamental entre guerra de conquista e guerra de defesa. Uma visa interesse imperialista, de aumentar o número de terra, conquistar, enquanto que estas, que é só de defesa, é um projeto alternativo baseado apenas nas relações de justiça. Só que em época de guerra eles faziam seus instrumentos de trabalho, as armas para se defender. Né? Depois da batalha, tanto as armas como juízes, como soldados, voltavam para a sua verdadeira função, que era trabalhar na roça. Uma outra característica, a prática de uma religião libertadora. Então, os reis dominavam o templo e a religião mantinha os sacerdotes a serviço dos seus interesses. Aqui, o povo hebreu, ele resistia a essa ocultação da religião e fez uma experiência de uma divindade que está ao lado, né? Um Deus que desce, que conhece e que os libertou. É aquele Deus que ouve o clamor, né, e liberta da casa da escravidão. É um Deus que conhece a situação do seu povo. Então, esse culto a Javé, ele era celebrado nas famílias, não havia templo, né, nos clãs e nas tribos. Havia ali vários santuários, né, onde essa arca da aliança, que era o sinal visível da presença de Deus, ela peregrinava entre as tribos, né? Elas faziam o seu cortejo, onde ela passava nas tribos, e ali em seus montes, em suas aldeias e santuários, ele era cultuado como a presença viva de Deus no meio daquele povo.
E os levitas exerciam esse papel fundamental. Eles eram encarregados das atividades do culto e das transmissões das tradições. Tem o texto do Êxodo que diz: cubra a arca com a placa e dentro guarde o documento da aliança que darei a você. Aí eu encontrarei com vocês. Então, dentro dessa arca, a tradição conta que havia as tábuas da lei e o cajado de Moisés. E essa arca, ela peregrinava, como exemplo das nossas capelinhas, onde as comunidades se reuniam em torno para realizar o seu culto. Mas assim, há uma evidência bíblica que mostra que havia uma diversidade de culto nessas épocas. Isso se deve à diversidade de grupos que participaram da formação das tribos. Aqueles diversos grupos, cada um com a sua forma de cultuar a Deus, e isso foi se condensando nessa unidade de um Deus único, mas com experiências tribais bastante diversificadas e que podemos dizer que ela é bastante ecumênica. Cada um traz consigo a sua tradição religiosa, como a sua espiritualidade popular e a sua experiência de Deus. Como nós vimos, cada um daquele povo tinha uma forma de conceber o seu Deus. Mas era uma relação profundamente ecumênica, de respeito às diferenças, mas eles tinham algo em comum que era essencial: o culto de um Javé que liberta e unifica todos esses povos. E a lei, A lei, aquela que vem do Decálogo, que estava nas tábuas da lei, estava a serviço da vida e não a serviço do rei. Então, nas cidades-estados, valia o quê? A lei do rei. A sua lei se difundia com a sua vontade, se confundia com a vontade. Aquilo que ele dizia que era a vontade de Deus, na verdade, era a vontade do rei. A profecia nos lembra que se praticava muito suborno na época dos reis. Muitos juízes decidiam a favor de quem pagava. Se for ler esse texto do profeta Amós, ele vai dizer, nós temos ela aqui embaixo, como ele condenava o mau uso da justiça. Já no projeto alternativo, temos os juízes tribais. Então, os juízes que eram permanentes julgavam as questões do povo, zelando pela observação das leis tribais. Eles eram os administradores da justiça. Então, o que o Amós nos relata, mostrando um pouco o mau uso que os juízes dos reis, a profecia fazia em defesa apenas dos seus interesses. Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão. Pois eu sei como são numerosos os vossos crimes, sei como são pesados os vossos pecados, exploradores dos inocentes, cobradores do suborno, que enganais o pobre no tribunal. Então, certamente, nessa época tribal, ainda não havia muita coisa escrita. Eram todas histórias contadas da tradição oral, lembrada nas rodas de conversa, nas festas tribais, e muito diferente, como as que temos hoje nas nossas escrituras, especialmente no Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos durante o reinado no exílio, lá no período do exílio, durante os 587 por aí, até mesmo depois do exílio. Então, nesse período, praticamente não se havia nada da Bíblia escrito ainda. Mas são inúmeras as leis espalhadas, especialmente nos livros do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Não apenas as 10, as 10 palavras da lei, ela para nós aparece aqui como simbólica, mas existem muitas leis espalhadas nesses livros, tanto do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Muitas delas são antigas e remontam até a época tribal. Então, entre os códigos legais se destacam os 10 mandamentos, que é o Decálogo, que podem ser encontradas tanto no livro do Êxodo 20, do 2 ao 17, como no Deuteronômio 5, do 6 ao 21. São descrições bem parecidas deste texto.
crises e mudança no sistema tribal. Todo aquele sistema tão sonhado, ele também chegou ao seu final. Foram 200 anos, mas um período muito rico na vivência do Deus libertador, na experiência de uma sociedade nova. Mas esse tipo de sociedade ela foi se ruindo. O tipo de organização tribal começou a balançar pelo final do período dos juízes por volta de 1050. Então as tribos de Israel passam por uma dupla crise que levou à queda desse sistema igualitário. Então o que provocou a queda do sistema tribal? Primeiro, houve uma crise externa, né? Uma ameaça externa. O que é essa ameaça? Por parte dos filisteus. O texto que fala sobre ele em Juízes 9, do 1 ao 4, conta que devido ao crescimento econômico de algumas tribos, tornando-se fortes concorrentes comerciais, aí partiram para ofensivas de guerra. Então nós vemos aqui no mapa, onde está localizada as terras de Canaã, né? E aqui não está a divisão das tribos, mas todo esse território dominado pelas tribos de Canaã, bem nesse trecho amarelo aqui, se encontra a terra dos filisteus, conhecido como os povos do mar, porque vieram do mar e se estabeleceram nessa região, onde hoje se encontra Gaza. E desde sempre esse grupo se tornaram uma grande ameaça, inclusive a localização onde eles se colocaram aqui, impediam as tropas do Egito em exercer o seu comando sobre as terras de Canaã. Podemos observar os filisteus, a terra de Canaã é todo esse território onde tem as montanhas de Canaã e a parte da planície, e as tropas o Egito, que ficava para essa região, eles ficaram de certa forma formando uma barreira, impedindo as tropas do Egito a invadirem e ocuparem esses espaços em suas jornadas, em suas buscas por saques e produtos. E assim ele foi enfraquecendo esse comando do Egito sobre Canaã. Por outro lado, as terras de Canaã, os reis também se sentiram fragilizados, porque perderam o apoio do Egito, e por outro lado elas foram se brigando entre si, se tornando cada vez mais vulneráveis. Isso facilitou muito naquela ocasião da infiltração dos grupos fugitivos do Egito, né, pelo aparente enfraquecimento dos reinos. E os filisteus também, eles se tornaram uma ameaça, de certa forma, às organizações das tribos, até por ter um exército forte, organizado, né, e muitas vezes eles exerciam ameaça sobre esses grupos. E também uma ameaça interna. Então, os juízes descendentes de Samuel quebram o projeto do crescimento econômico, né? O crescimento econômico, a corrupção, o suborno, tudo isso vai gerando injustiça e desigualdade e sociedade entre os clãs. O que acontece? Algumas tribos começam a enriquecer, a acumular, né? Querer ser como os reis vizinhos, e começa também a surgir o sistema de corrupção, de suborno. Esse texto aqui nós vamos ler depois no trabalho que vamos fazer. Ele dá conta de nos mostrar como que os grupos dos juízes, né, os descendentes de Samuel, eles exerciam esse poder de forma fraudulenta e corrupta. E houve mudanças significativas que abalaram o sistema igualitário das tribos, né? O que foram acontecendo nas tribos que foram mudando toda essa realidade? Primeiro, acúmulo do excedente, que antes todo aquele produto, aquela produção agrícola que era consumido em festas, nos sacrifícios, né? O excedente era consumido, não era comercializado, né? Ele passou a ser comercializado, né, a partir desse momento.
Com o surgimento do ferro, aumenta a produção agrícola, né? Aí a construção de armamentos, mas também de arados, de ferramentas que ajudaram no aumento da produção, e aí foram surgindo esses excedentes. Aquilo que no início do trabalho com boi, o início do trabalho com boi, ele passa agora a exercer uma força dessa tração, substituindo o homem e gerando desemprego. Então o arado, a plantação, começou a ter uma nova tecnologia, com a ferramenta, o arado de ferro, e com a força animal, houve a possibilidade de aumentar a produção agrícola, gerando esse excedente e enriquecendo determinadas tribos que detinham essa tecnologia, né? Esse avanço no crescimento econômico das tribos. Um aumento da produção de alimentos gerando as sobras de produtos, cria necessidade de comercialização. Aí já não tem mais aquele interesse de dividir, né, de consumir nas festas, porque havia muitos excedentes, e começaram a comercializar, né, a mercantilização do produto. E a necessidade da conquista por mais terra para a criação de gado, né, essa necessidade de criação de aumentar terras para produzir mais. Aí vem o lado político, né? Começa pela corrupção dos juízes, né? Os próprios lideranças começam a se corromper. As diferenças econômicas repercutiram em brigas e busca pelo poder. Então as tribos que enriqueceram, começaram a disputar o poder, querer dominar outras tribos, né? Exercer um domínio sobre as outras tribos, até pelo poder econômico que elas detinham. E essas diferenças econômicas repercutiam nas brigas e liderança pelo poder, né? A diferença, como nós falamos, surgindo, né, a vontade de querer ser como os reinados vizinhos, né, que tinham seus reis e detinham um determinado privilégio. Aí nós temos o lado social, onde a concentração das terras na mão de alguns grupos gera desigualdade por outro, né? Algumas tribos, por dívida ou por situações econômicas desfavoráveis, vão ir perdendo seus territórios e outras vão aumentando. Então começaram a surgir essas diferenças sociais entre as tribos. Aquilo que era um exército voluntário, né, surge aí o exército armado, com a necessidade de proteger os bens que vão sendo acumulados por certas tribos. E para poder manter esses exércitos permanentes, eles começavam a trocar, receber tributos em troca dessa proteção, que algumas tribos mantinham os seus exércitos, e quando outras tribos vizinhas precisavam, elas tinham que pagar pelo serviço de proteção. E foi aí que foram, né, esses exércitos foram também se tornando exércitos permanentes. O lado ideológico começa a surgir então a idolatria, né, a prevalência do dinheiro, o poder através do poder econômico vai criando uma nova versão do Deus, um Deus que é o Deus como era do faraó, né, o Deus da riqueza. Aí começa o projeto de Javé suplantar o projeto, ser suplantado pelo projeto dos reis. Há uma disputa entre os dois projetos, porque começa a surgir a necessidade de se pedir um rei, né? Então a igualdade e a partilha perde espaço para a desigualdade e o acúmulo. E aí começa um grupo de tribos poderosas querer voltar à monarquia, instaurar um reinado entre as tribos. E isso nos conta o texto de 1 Samuel, de 8 a 12, como foi esse processo de transição do período tribal para o período da monarquia. Aqui começa a maior ruptura do projeto de Deus, onde surge a monarquia e o movimento profético. Então, aquilo que era um sistema igualitário de organização, de forma compartilhada, onde o poder era compartilhado por meio dos conselhos, começa agora com o sistema monárquico. Monarquia quer dizer mono, uma, né? Uma família
uma pessoa que comanda, né? O comando na mão de uma pessoa, né? Ou uma família. E junto com isso surgem os descontentes, no caso, os movimentos proféticos. O Samuel aqui ele passa a ser o último dos juízes e o primeiro dos profetas, né? Com essa ruptura, surge a figura de Moisés, de Samuel, como aquele que foi o último dos reis e o primeiro dos profetas. Durante aproximadamente 200 anos coexistiram em Canaã esses modelos bem diferentes de organização. Então, que um era o projeto de exclusão, porque as cidades, estados, os reinos vizinhos, eles estavam ali no cotidiano dessas tribos, nas circunvizinhos, né? Então, esse projeto de exclusão, ele coexistia com esse projeto de inclusão, que era o projeto das tribos. E aí eles foram sendo contaminados, né, com esse pensamento. As tribos ela foi perdendo a sua essência. Os reis filisteus e cananeus, eles dominavam as planícies naquela região e muitas cidades fortificadas nas montanhas. Então, enquanto os israelitas viviam livres, especialmente nas montanhas, havia ali os reinados nas planícies que tinha esse outro modelo né, concentrado na mão do rei, e isso influenciou muito na disputa pelas tribos em querer implantar a monarquia. Então, as características do sistema tribal que analisamos acima foram vividas com altos e baixos, né? Então, não chegaram a concretizar totalmente essa ideia, esse ideal de vida plena, de vida fraterna, mas foi um sonho que se iniciou com a conquista da terra, e experimentaram essa vivência, esse reinado de Deus por 200 anos, né? Foram 2 séculos que se passaram, a implantação da monarquia em Israel por Saul e Davi veio para destruir esse sistema igualitário, né, pelo qual o povo tanto lutara. Então, o reino, ele significou, na verdade, uma volta ao mesmo sistema das cidades-estados cananeias, uma volta ao Egito. Então, aquilo que se previa na quebra da aliança, que ao quebrar a aliança eles voltariam à casa da escravidão, agora com a implantação da monarquia, né, a implantação dos reinos, iniciado aí por Saul, depois Davi e Salomão, ela veio por concretizar a total quebra do projeto igualitário. Então, foi um período que marcou o final do período dos juízes e agora vai começar com o período do reinado de Davi, que depois se dá por mais de 50 anos, esse reinado, né, de Davi e Salomão. Então, as tribos mais ricas e os anciãos que tinham os interesses na monarquia convenceram então o povo a pedir um rei. O Samuel, até que ele tenta alertar o povo para o perigo da concentração no poder e na decisão nas mãos do rei, dos seus direitos, mas ele não foi ouvido. Nós vamos fazer um trabalho depois que vai nos mostrar como que se deu esse processo, como que Samuel resistiu a essa tentativa, né, como tantas outras já vinham surgindo anteriormente. Então foram várias tentativas. Surgem várias tentativas de tornar um juiz rei. À medida que um juiz se destacava como um grande líder, como um grande chefe militar, ele despertava no povo a necessidade de torná-lo rei. Então nós temos aqui Gedeão em livro dos Juízes, Abimeleque também no livro dos Juízes. Aí Saul também surge da tribo de Benjamim, um grande líder militar, né? O primeiro Samuel fala sobre Saul, do capítulo 10 ao 11, e finalmente Davi, que consegue consolidar o poder e conferir-lhe hereditariedade, e Samuel passa a ser o último juiz de Israel, né? Então está implantada a monarquia em Israel sob o comando dos primeiros reis, no caso Saul, Davi e depois Salomão. A partir de Davi passa a ser uma monarquia com hereditariedade na dinastia, né, no tronco de Davi. Até tem um texto de Samuel que diz: tua casa e tua realeza subsistirão para sempre diante de mim, teu trono se estabelecerá para sempre.
Então, com o livro do Samuel, é encerrada essa página significativa da história do povo de Deus. O sistema tribal ficará na saudade do povo. Então, Samuel é o último juiz e o primeiro profeta na história de Israel. E este período marca o fim dos juízes, que se inicia com Saul, seguido por Davi e Salomão. Samuel aqui é considerado o último dos juízes, porque o profetismo ele nasce e morre com a monarquia. Com Samuel, a Bíblia inicia a lista dos profetas, que são os porta-vozes de Deus. A sua missão era anunciar claramente o que Deus está realizando e vai realizar dentro da história. O profeta é aquele que mantém viva a consciência crítica do povo. Então aqui nós encerramos mais uma etapa da caminhada, que é esses 200 anos do período tribal. Na próxima etapa vamos conhecer um pouco como que se iniciou a monarquia e o surgimento dos profetas neste período.